A SpaceX é uma das empresas com os maiores desafios da humanidade. Com mais de 20 anos de história, enfrentou momentos incrivelmente difíceis, vendo o trabalho de várias pessoas explodirem na frente de todos. Falha atrás de falha, derrota atrás de derrota. Mas um dia o esforço seria recompensado. E é essa história que você irá conferir aqui no Almanac da Web. É impossível dissociar a figura de Elon Musk da SpaceX. Então, a nossa história começa lá atrás. Musk, desde pequeno, já era o que podemos chamar de nerd, no antigo conceito, uma criança que gostava de aprender programação já com seus 10 anos. Aos 12, ele fez seus primeiros dólares a vender um jogo de videogame chamado Blaster para uma revista de tecnologia da época por 500 dólares. Mas o crescimento de sua fortuna começou com a Zip2, uma companhia que desenvolvia conteúdos para portais de notícias e foi vendida por mais de 300 milhões de dólares. Em março de 1999, cofundou a empresa X.com, que trabalhava com pagamentos de serviços financeiros online, e daí para frente, ele fundiu a X.com com outra empresa e se transformaram na PayPal. Em outubro de 2002, a PayPal foi vendida para o eBay por 1,5 bilhão de dólares, dos quais Musk recebeu 165 milhões. Com essa pequena fortuna, ele conseguiria fundar um de seus maiores sonhos, a SpaceX. Mas primeiro, ele precisava estar próximo de pessoas que pensavam assim como ele. Por isso, se juntou a uma organização sem fins lucrativos dedicada ao encorajamento da exploração e colonização de Marte, chamada Mars Society. Acho que nem preciso afirmar que isso moldou um pouco do Elon Musk que conhecemos hoje. Afinal, esse é um dos assuntos principais quando falamos do espaço. Ele estava ao lado de vários cientistas e também pesquisadores obcecados, assim como ele, por viagens espaciais. Mas ele não desejava só conversar sobre, ele queria pôr a mão na massa e fazer acontecer. Conceituou assim o Mars Oasis, um plano de pequena estufa para Marte, onde conseguiria cultivar plantas em solo marciano, tentando provar que se as pessoas vissem que é possível cultivar comida no planeta vermelho, isso faria com que o sentimento de colonizar o planeta fosse ressuscitado dentro dos exploradores. Eu digo ressuscitado, pois após o programa Apollo que conseguiu levar o homem à Lua, a NASA perdeu significativamente o seu financiamento e ninguém mais estava trabalhando na colonização de Marte. E era aí que ele iria focar sua empresa. Mas antes de seguir com o vídeo, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Elon Musk precisava de um foguete gigantesco para isso, mas para começar, foi atrás de um amigo da época de faculdade. A Dale Rossi indicou que ele falasse com Jim Cantrell, um amigo que já havia trabalhado com programas de defesa de mísseis. Rossi e Cantrell estavam convencidos da ideia de Musk e voaram até Moscou na esperança de comprar um foguete mais barato. A atual Rússia e a antiga União Soviética estavam assinando tratados de desmilitarização e por isso iriam desarmar boa parte dos seus aviões e foguetes e depois vendê-los. A Rússia iria vender assim os seus mísseis balísticos intercontinentais e Elon Musk marcou uma reunião com duas organizações espaciais russas para negociar. As negociações foram difíceis em primeiro momento e não chegaram a nenhum acordo. Os russos foram até Los Angeles conversar novamente e nada de trato. Mas em fevereiro de 2002, Elon Musk iria se encontrar pela terceira vez e não desistiria de fechar o acordo. E desta vez, levou Mike Griffin consigo, um veterano da indústria espacial norte-americana que se tornaria líder da NASA em 2005. Nessa reunião, os russos pediram 8 milhões de dólares por um único foguete, mas por esse preço, Musk queria 2 foguetes. Os russos não fecharam acordo e Musk voltou para os Estados Unidos sem nada novamente. Ele fez então o que qualquer empreendedor faria. Abriu seu Excel e começou a montar uma planilha para analisar os custos do foguete. Percebeu assim que apenas 3% do custo vinha de materiais brutos como o alumínio e o cobre, além de perceber que historicamente a indústria espacial operava com um modelo de custo mais lucro. Ou seja, o fabricante de foguete somava seus custos e depois adicionava uma margem de lucro sobre o preço total. Quanto maior o custo, maior o lucro. Uma fórmula mortal para os negócios. Mas quem pagava tudo isso antigamente era o governo, e sabemos que eles são péssimos negociadores devido a vários interesses obscuros. Mas em uma empresa privada é diferente. Elon iria otimizar todo o processo de construção do foguete, eliminando as partes ineficientes do negócio. O sonho era Marte, mas naquela época isso era impossível. Por isso, definiu objetivos menores que no futuro poderiam lhe render frutos melhores. Ele analisou ainda que desde a década de 80, a maioria dos lançamentos servia apenas para transportar satélites, geralmente para agências governamentais. Esse seria então o mercado explorado pela SpaceX,
com a singela quantia de 100 milhões de dólares iniciais para construir um foguete, o que em termos espaciais não é muito dinheiro. A principal parte do foguete é o motor, sendo necessários muito investimento e estudo, principalmente nessa área. Por isso, ele foi até Tom Miller, engenheiro de motor de foguetes líquido avançado, que aceitou a proposta de Musk, se tornando assim o primeiro funcionário oficial e vice-presidente de propulsão. Evidentemente, um foguete não é apenas um motor, então Elon Musk conversou também com Chris Thompson para trabalhar na estrutura do foguete, um engenheiro que trabalhava na Boeing e aceitou o desafio da SpaceX, se tornando assim o segundo funcionário. Essa é a equipe então encarregada de planejar o Falcon 1, foguete que precisava ser capaz de lançar um satélite de meia tonelada em órbita. A SpaceX é famosa hoje por conseguir reutilizar parte dos seus foguetes, mas isso ainda era algo impensável. O primeiro desafio era tirar o foguete do chão, algo extremamente complexo, ainda mais com um orçamento muito limitado. Por isso era necessário mais um funcionário estratégico. Hans Koenigsmann era desenvolvedor de foguete de baixo custo e sabia o que era necessário para entregar rapidamente um sem sacrificar a qualidade. Com tudo ajustado, era a hora de registrar a SpaceX como uma empresa real em 6 de maio de 2002. E para comemorar, nada como chamar uma banda mariachi que renderia essa ótima foto. A liderança estava então construída, mas faltavam engenheiros para ajudar nos mais variados aspectos técnicos do desenvolvimento. A estratégia de Elon Musk foi então ligar para várias universidades para entrar em contato com os alunos com melhor desempenho e convidá-los para trabalhar na SpaceX. Imaginar hoje Elon Musk ligando para jovens sem experiência é um absurdo, mas naquela época ele era só um empreendedor desconhecido e visionário. Tudo deveria ser barateado, inclusive a sua equipe, que ao invés de ter 20 mil pessoas trabalhando, teria apenas 200. Ao invés de construir foguetes na vertical, como era comum na época, ele decidiu construir na horizontal. Todas estratégias bem-sucedidas e sim terceirizar o trabalho. No início de 2003, o primeiro motor Merlin estava pronto para ser testado. A SpaceX era até então em El Segundo, na Califórnia, mas com o risco de explosão do motor, eles precisavam levar até um espaço mais amplo, ou seja, em McGregor, no Texas, sendo a 2.250 km de distância da base de construção. Então, toda vez que eles iriam testar, precisavam alugar um Hummer e rebocar o motor por dias até chegar no Texas. Mas precisavam ainda saber de onde iriam lançar o foguete, e o local que conseguiram foi um atol nas Ilhas Marshall, e era assim que seria feito. No início de 2006, a equipe da SpaceX levou o Falcon 1 de barco para a ilha. Terminando lá a montagem, o foguete estava pronto para ser lançado, e lá foi ele. Decolou e após 33 segundos, o motor pegou fogo e explodiu. Vasculhando os destroços do foguete, os engenheiros encontraram o culpado pela explosão, um parafuso corroído que passou despercebido pelas inspeções. O segundo teste do Falcon 1 foi apenas em 21 de março de 2007, e agora ele voou por 4 minutos e depois o motor falhou de novo e ele explodiu. Mais um ano depois, em 2008, pela terceira vez, foram lançar e uma das etapas do foguete acelerou muito e fez com que ele explodisse de novo. Depois de 5 anos de trabalho, o dinheiro estava acabando, e Elon Musk teve que ligar para o seu amigo e cofundador do PayPal, Peter Thiel, e convenceu ele a investir 20 milhões de dólares na empresa. Mas como ele fez isso? Não tenho nem ideia, mas deve ser bom ter amigos ricos. Esses 20 milhões de dólares cobririam as despesas por alguns meses e a coisa não estava nada boa para a SpaceX. Mas lá no horizonte surgiu uma luz no fim do túnel. A NASA iria contratar uma empresa para 12 missões de abastecimento da estação espacial por 1,6 bilhões de dólares. A SpaceX não tinha nem mesmo um lançamento em seu currículo. Pegaram de seus foguetes sobressalentes da fábrica em Los Angeles e levaram até as ilhas. Não havia mais tempo a perder e foi aí que tudo deu certo. O foguete decolou. Alguns meses depois, enquanto estava na Disneyland, Elon Musk recebeu uma ligação da NASA afirmando que a SpaceX ganhou o contrato bilionário. Agora, ela poderia trabalhar em projetos maiores e em um futuro próximo alcançar aquilo que sempre almejou. Se você curtiu essa história, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com um amigo que gostaria de chamar para abrir uma empresa.